Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 4 ao dia 10 de dezembro de 2023. Quais são as principais energias, quais são os principais aspectos para essa semana que a gente tem pela frente. Bom, gente, essa é uma semana em que a gente vai ter uma lua minguante acontecendo, inclusive é a última lua minguante do ano. Ou seja, a gente vai finalizar o ano com uma lua cheia no signo de Câncer. Porém, essa lua minguante do mês de dezembro está pedindo justamente a limpeza. É hora de descartar os acúmulos, aquilo que é desnecessário, aquilo que está tomando muito espaço, tanto em termos materiais, como a Vênus está entrando aí no signo de Escorpião e o nó do sul está ali no signo de Libra. Nós estamos falando também de pessoas, então é uma semana muito importante para a gente poder resolver problemas que a gente tem com pessoas, não deixar sujeiras, acúmulos de pensamentos, de ideias, ficar com aquele e se, será que... Sabe, quando a gente não resolve algumas questões e deixa passar para o ciclo seguinte, é mais ou menos isso. É um momento para a gente poder resolver e limpar as questões, principalmente nas relações. E aqueles relacionamentos que a gente vê que não cabe mais, também é uma semana para a gente poder se libertar disso, né? Se limpar, se livrar para abrir espaço para o novo, né? O novo precisa entrar aí nessa semana. Então, além da fase minguante que a gente vai ter no signo de Virgem, esse é o mapa que vai acontecer no dia 5 de dezembro, às 2 horas e 49 minutos, horário de Brasília, no grau 12 e 48 de Virgem. Só que no dia 4 a gente vai ter a Vênus mudando de signo, entrando no signo de Escorpião, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre a Vênus no signo de Escorpião. Tô deixando aí no card de informação para vocês, para quem quiser entender essa energia. E a Vênus vai entrar em Escorpião às 15 horas e 50 minutos, horário de Brasília, dessa segunda-feira. E aí na virada de segunda para terça a gente vai ter a lua nova acontecendo em Virgem. E logo depois, ali às 19 horas e 51 minutos, a Vênus, que acabou de entrar no signo de Escorpião, vai fazer um trígono lindíssimo para Saturno. Aí no dia 6 de dezembro, Netuno volta ao seu movimento direto. E no dia 7, a gente vai ter Sol fazendo um trígono lindíssimo para Quiron. Ou seja, Sol em Sagitário junto com Marte, conversando com Quiron. Esse aspecto ele é maravilhoso para que a gente confie realmente nesse processo de cura que a gente vem passando. Lembrando que no fim desse mês, Quiron volta ao seu movimento direto. Então as feridas estão passando por um processo de cura bem interessante para depois começar a cicatrização. Inclusive eu falei sobre isso nas previsões para o mês de dezembro, que eu vou deixar aí no card de informação para vocês também, que eu já fiz a previsão para o mês todo de dezembro. Inclusive para as festas de fim de ano. Vale a pena assistir, tá aí no card de informação. E aí um pouco depois nós temos Mercúrio e Júpiter conversando em trígono, outro aspecto maravilhoso. E aí no dia 10 é quando a gente tem a Vênus fazendo oposição a Júpiter. Então esses são os principais aspectos para essa semana, mostrando para a gente que apesar de estarmos em uma semana de limpeza, de finalização, de faxina, de detox, é também uma semana em que a gente pode compreender as coisas em um nível mais realista, mais consciente. A gente vai ter uma possibilidade de enxergar um quadro maior, ou seja, pegar os detalhes, os fragmentos das situações, se a gente quiser refletir sobre vários acontecimentos e pegar aqueles que realmente têm fundamento, que é Mercúrio no signo de Capricórnio, e quando Mercúrio conversa com Júpiter, é quando a gente consegue dar forma, foco e movimento constante para aquilo que a gente precisa entender, compreender. Ou seja, se a gente quiser uma síntese de tudo que aconteceu, essa semana ela está maravilhosa para isso. E a Vênus conversando com Júpiter, fazendo oposição, são os dois benéficos conversando, sendo que Júpiter está no reino da Vênus, em Touro. Então é uma conversa muito interessante em que Júpiter está expandindo ou mostrando os espaços que podem ser abertos se a Vênus conseguir fazer a soltura ou trabalhar o desapego e deixar para trás mágoas, feridas, ressentimentos, para que ela encontre a expansão, a abundância que Júpiter está trabalhando no signo dela, né? Então,
tá bem bacana nesse sentido. Mas vamos lá, vamos olhar dia a dia aqui para a gente poder entender. Lembrando que tem o arcano da semana que saiu aí, a estrela, que é um arcano que fala de esperança, é um arcano que fala de ordenação, ou seja, vamos pegar toda a sujeira, todo o escombro e vamos organizar isso, vamos reciclar, vamos recomeçar, né? Então, é um arcano bem interessante, já já eu falo sobre ele, mas vamos lá. No dia 4, na segunda-feira, ainda pela madrugada, a Lua entra no signo de Virgem. Com a Lua no signo de Virgem, ela facilita muito a gente conseguir ordenar e organizar os nossos sentimentos e também aquele turbilhão de pensamentos e informações que vieram das últimas semanas. Nós tivemos um bombardeio mental nas últimas semanas. Então, com a Lua entrando no signo de Virgem, no qual o regente é o próprio Mercúrio, que já está em signo de Terra também, está ali em Capricórnio, no signo de estruturação, mesmo ele estando em zona de sombra, a Lua transitando até quarta-feira dessa semana, vão ser esses 2 dias e meio para que a gente consiga realmente arrumar a casa interior, arrumar os nossos sentimentos, e isso pode refletir também do lado de fora. Então talvez você sinta uma vontade de arrumar algumas coisas, de se desfazer de alguns objetos, de alguns bens. De repente você pode olhar um cômodo da sua casa, lembrando que Lua remete ao lar, à casa. Então você pode ver alguns objetos que você não utiliza, um cômodo que de repente está congestionado porque tem muita coisa, você não consegue se movimentar direitinho. E como a gente está com Sol em Sagitário e Marte em Sagitário, esse espaço ele é muito importante, ter espaço, conseguir transitar por todos os lugares sem esbarrar em nada, isso tudo ajuda muito a energia sagitariana, sabe? Então, é limpar mesmo o espaço, deixar o espaço mais fluido, com a energia fluindo também. É uma semana incrível se vocês quiserem fazer um Feng Shui ou trazer algum tipo de harmonia e equilíbrio para casa e para dentro também, né? Em forma de sentimentos e emoções. Essa semana ela começa incrível assim. Mas ali às 3 horas a gente tem essa Lua fazendo oposição a Saturno no signo de Peixes. E essa oposição a Saturno também pede aquele cuidado não só com os objetos, de repente a sujeira, o acúmulo de poeira ou o acúmulo de sentimentos e pensamentos que não servem, mas aqui Saturno está falando, bom, não basta só cuidar da saúde material, mas também é importante cuidar da saúde espiritual. Mais uma vez, é um aspecto de oposição que Saturno está ajustando as coisas. Então, se você está procrastinando demais, se você está desfocado demais, se você está fugindo da realidade, dos seus afazeres, das suas obrigações que são necessários serem feitos, Saturno está falando, olha, arruma, para de procrastinar e faz o que tem que ser feito. Ao mesmo tempo, se você está muito focado em fazer demais somente nos cuidados materiais e físicos de trabalho, do seu dia a dia, da sua rotina, dos seus afazeres diários, Saturno vai virar e vai falar assim, opa, mas não é só isso que tem que cuidar. Você já olhou para o seu lado espiritual, sentimental, sua saúde mental, como é que você está cuidando disso? Então a gente vai ter essa oposição aí que vai entrar madrugada dentro. E aí, no início da manhã aqui para o Brasil, né? Lembrando que esse horário é o horário de Brasília, a gente vai ter a Lua conversando em trígono com Mercúrio e em trígono com Júpiter, formando um grande triângulo de terra, no qual traz pra gente essa consciência realmente de que a gente precisa focar e trabalhar em abrir espaço, em fazer essa limpeza, em ser realmente prático e realista naquilo que precisa ser trabalhado, e a gente vai estar muito motivado nesse sentido, sabe? Com vontade de fazer, de arrumar as coisas, de arrumar a casa, de arrumar os nossos sentimentos, de limpar os nossos arquivos, de deixar as coisas claras para quem de repente não conseguiu entender ou compreender bem o que você queria. É um dia que a gente pode de repente sair e resolver um monte de problema, sem se dispersar muito, sem se perder muito do caminho. E aí às 15 horas a Vênus entra finalmente no signo de Escorpião. E a Vênus entrando no signo de Escorpião é como se ela sentisse que, caramba, tem muita coisa
escondida debaixo do tapete. Algumas sujeiras foram varridas para debaixo do tapete. E agora eu vou ter que levantar esse tapete e vou ter que varrer dali, tirar dali essa sujeira. Então tem questões que a gente vai ter que olhar, questões delicadas, questões que são tabus, questões muito íntimas que a gente vai ter que começar a olhar, principalmente para desapegar. Ou seja, não adianta só limpar, fazer a limpeza superficial, por cima das coisas. É como se a Vênus aqui entrasse na sua casa e falasse assim, bom, tá tudo muito limpinho por cima, superficialmente, mas agora eu quero que você olhe nos cantos, embaixo dos móveis, embaixo da cama, sabe aquele armário lá de cima, cheio de caixa lá dentro? O que você tem guardado lá dentro? Aquela energia está parada, está estagnada? Então a gente vai ter mais ou menos essa energia, até porque a Vênus entrando aqui, ela já começa essa conversa com Saturno. Saturno é o regente de Capricórnio, onde está Mercúrio, inclusive. E Saturno vai chamar para esse cuidado da energia, do fluxo de energia da sua casa, desse fluxo energético dentro de você. Então, se tem questões mal resolvidas dentro de você, questões que não têm relação com o outro mais, mas o que tem relação com você, porque Escorpião ele é regido também por Marte, e o nó do norte está lá no signo de Áries. Então a gente está tendo que olhar para questões internas, e Quiron vai conversar com o Sol, aí Marte já está conversando com Quiron também. Então é como se essa Vênus levantasse aquele véu e falasse pra gente, olha, eu sei que isso aqui incomoda, eu sei que isso aqui dói, mas é importante você dar atenção a esses temas, porque essas coisas precisam ser eliminadas, precisam ser retiradas, precisam ser levadas para fora do seu ambiente interno ou até mesmo de dentro da sua casa, para que você abra espaço para o novo ou deixe a energia fluir mais livremente. A gente está com uma energia livre muito forte também ocorrendo. A gente precisa de fluxo, de movimentar energia. Então a Vênus vai começar a tocar nisso aí. E aí, logo em seguida, a Lua vai fazer quadratura com Marte. Essa quadratura pode deixar a gente um pouco irritado e impaciente. Talvez a gente não queira lidar com os detalhes, prestar muita atenção e focar muito em detalhes. Ou talvez alguém no trabalho pode começar a exigir alguma coisa e você não quer que essa pessoa fique ali no seu pé, dizendo para você o que tem que fazer, o quanto que tem que olhar, o quanto que tem que se aprofundar naquela limpeza ou naquele trabalho que está sendo feito, e isso pode gerar um desconforto e uma irritabilidade. Então é importante a gente ter um certo cuidado aí no período da tarde e não deixar que os outros te afetem, principalmente se você estiver fazendo aquilo que você acha que tem que ser feito. Mas também cuidado para ver se você não está exigindo também dos outros, porque aqui você também vai querer que outras pessoas tomem atitude, façam alguma coisa, e pode ficar uma atmosfera meio enfática, mandona, dizendo o que é certo, o que é errado, de muita crítica, e isso pode causar um burburinho aí. Então preste atenção nessa energia. Já na terça-feira é quando a gente vai ter a lua minguante acontecendo, que é essa quadratura de Sol e Lua, o ângulo de 90 graus, e é o fechamento do ciclo, onde a gente faz um balanço de tudo que a gente colheu na lua cheia, no signo de Gêmeos, lembrando que Gêmeos é regido por Mercúrio, e a lua minguante também vai ser regida por Mercúrio. Então é um balanço, realmente. O que você acumulou, o que você deixou passar, o que não deu certo, o que precisa ser descartado, aonde houve perda, aonde houve ganhos, se houve perda, como a gente pode recalcular rotas, ou seja, é aquele momento realmente de colher dados e informações para um plano futuro, para a alunação de Sagitário. E a alunação de Sagitário é uma alunação de expansão, aonde Júpiter está lá no signo de Touro, que fala justamente dessas questões da materialidade, do trabalho, das coisas físicas, dos bens e de questões de valores. Então, essa semana ela está importantíssima para a gente fazer esse estudo e essa análise do que realmente deu certo e o que não deu, e se não deu, como recalcular, replanejar, refazer as contas, encontrar, estudar e pesquisar para saber quais as fórmulas que existem para solucionar um certo problema. E aí a gente tem, no fim do dia, a Lua aqui fazendo um trígono para Urano
e a Vênus um trígono para Saturno. Esses dois juntos aqui conversando, Lua e Vênus, dois planetas femininos conversando com Saturno e Urano, os dois regentes de Aquário inclusive. E aqui nesse fim de dia pode ser de fato aquele momento que a gente vai conseguir soltar, que a gente vai parar de procrastinar, de inventar historinhas na nossa cabeça, de entender o que precisa ser descartado, de levantar o tapete ali e falar, tudo bem, eu vou pegar a vassoura e eu vou puxar essa sujeira para fora. Eu vou lidar com essas questões difíceis. E a gente vai estar muito afim de mudar, de agir e de dar a volta por cima dessas questões. Então a gente termina a terça-feira aí com uma energia muito boa. Já na quarta-feira, no dia 6, a gente tem aí na madrugada a Lua fazendo oposição a Netuno e logo em seguida Netuno começa o seu movimento direto. Nessa madrugada do dia 6, é muito válido, muito importante a gente prestar atenção aos nossos sonhos, às nossas intuições, o nosso sexto sentido, a símbolos e sinais que podem vir, aquela vozinha que fala lá no fundinho da sua cabeça. Essas informações elas podem ser preciosas para esse momento, porque Netuno ele está parado no céu, ele está estacionadão ali, e ele estando estacionado, ele pode trazer um pouco mais de nitidez para algumas questões que a gente não via antes. Então, de repente, você pode enxergar tanto no âmbito físico e material da sua vida, do seu cotidiano, do seu dia a dia, como no âmbito espiritual. De repente, uma solução pode estar em uma questão inconsciente ou em algo que você está fazendo de forma tão mecânica e metódica que você não percebeu as entrelinhas. Então, esse dia pode ser um dia de revelação, até porque a Lua vai fazer um trígono para Plutão, lá em Capricórnio. E esse trígono, ele pode ser bastante transformador e também pode balançar as nossas estruturas, né? Mexer internamente, falar, caramba, a gente pode levar um baque, como se algo se revelasse e a gente tivesse consciência daquilo para poder trazer para uma solução realmente, para poder descartar, colocar um fim, um ponto final, uma pedra em cima. Mas para a gente colocar uma pedra em cima, a gente precisa antes limpar o ambiente. Entende? Então essa é a energia de quarta-feira do dia 6 e aí às 13 horas e 34 minutos a Lua entra no signo de Libra, o que aciona a Vênus, que é o regente de Libra. Só que a Lua vai fazer quadratura com Mercúrio, a Lua vai estar aqui, vai fazer quadratura com Mercúrio, mas ao mesmo tempo vai conversar com Marte e com o Sol em sextil. E a gente vai ter o Sol fazendo um trígono para Quirón e a Lua uma oposição a Quirón. Uau, que dia intenso esse no sentido de compreensão do que realmente precisa ser desapegado. Esse dia é um dia de desapegar e de entender que se você continuar apegado a algumas coisas que é Vênus em Escorpião, esses apegos eles podem continuar ferindo, incomodando. É como se a gente enxergasse finalmente a pedra no nosso sapato e a gente entendesse, é essa pedra que está me causando dor. Então, o que eu preciso fazer agora? Mercúrio aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso parar, pensar um pouco em mim, tirar o meu sapato, tirar a pedrinha, colocar o sapato e continuar minha caminhada. Porque senão não vou conseguir acompanhar a pessoa que está comigo, ou os meus projetos, ou até mesmo os meus parceiros, minhas parcerias, se eu não tirar essa pedra do meu sapato. Então é como se a gente estivesse atrasando o nosso passo e esse atraso vai ser revelado para a gente pela Vênus. Ela vai mostrar, olha, o problema está aqui. E o desafio é a gente conseguir parar, sabe? Parar e pensar um pouco em si mesmo. É a Lua aqui, olha, conversando com Marte. Pense em você. Não pense só no outro, pense em você. Para que algo se expanda, né? O nó do norte está ali em Áries, para que você dê continuidade à direção e ao movimento que você quer na sua vida. Pense um pouco em você, pare, porque senão as coisas não vão crescer, não vão expandir, não vão dar certo, não vão continuar. Então, tire a pedra do seu sapato, se livre de sentimentos, de lembranças, de rancores, de mágoas, de apegos, de situações que a gente sabe que não está mais funcionando, de pessoas que a gente sabe que estão ali atravancando, que estão sugando a nossa energia. Às vezes a gente se permite absurdos simplesmente para agradar pessoas ou porque aquela pessoa tem status, tem poder, tem dinheiro, tem influência social e você se rebaixa a situações que pode ser que aqui você comece a despertar, né? O que eu estou fazendo?
com a minha vida em relação a isso. Então pode ser bem bacana, esse dia tá maravilhoso nesse sentido. Aí a gente vai para sexta-feira, no dia 8 de dezembro, aonde a gente vai ter nada mais, nada menos que Mercúrio conversando com Júpiter. Isso vai acontecer na virada de quinta para sexta-feira, depois dessa conversa lindíssima de Sol e Quirón. Aqui é como se a gente realmente tivesse todas as ferramentas, encontrasse as ferramentas para a gente começar a executar as eliminações, a faxina e a limpeza que precisa ser feita. E isso aqui vai trazer para a gente uma mente extremamente racional, prática, pé no chão, realista, aonde a gente vai conseguir enxergar a realidade como ela é e trabalhar nos pontos cruciais, ou seja, aqueles pontos que são necessários de serem trabalhados poderão ser trabalhados. A gente pode ganhar muito tempo ou não desperdiçar tempo com essa conversa lindíssima aqui. Só que lá no fim do dia a gente vai ter a Lua em Libra fazendo quadratura para Plutão. Lembrando que a Lua vai fazer antes uma conjunção com o nó do Sul, sendo que Vênus está lá em Escorpião, no qual o regente é o próprio Plutão. Então, imagina. Aqui a gente vai conseguir enxergar, entender, ver as ferramentas, saber exatamente o que fazer. E aqui, olha, o desafio é, tá pronto? Porque agora a gente vai descartar, levar para fora, tirar de dentro da nossa casa interna. Lembra que a lua minguante ela está acontecendo no signo de Virgem? Então é a faxinona. Vamos pegar as coisas que estão ocupando espaço e vamos jogar fora. E aí esse é o desafio de sexta-feira. E aí no sábado, no dia 9, a gente tem a Lua entrando no signo de Escorpião e já fazendo uma conjunção com a Vênus. E não só isso, mas conversando com Saturno, lá em Peixes. Sendo que a Vênus já está fazendo uma oposição a Júpiter e a Lua também. Então a gente vai ter esses dois fazendo uma oposição a Júpiter e a gente ainda vai ter a Lua conversando lindamente com Mercúrio. A gente teve o desafio de desapegar e de jogar fora e de se desfazer das coisas que a gente estava apegado. No sábado é o dia de organizar e arrumar toda a bagunça. Ou seja, quando a gente vai se desfazer das coisas, quando a gente vai limpar um ambiente, o que acontece com esse ambiente? A gente tira tudo do lugar, a gente levanta tapete, empurra móvel, coloca as almofadas, os travesseiros em cima do sofá, em cima da cadeira e fica aquela bagunça. Esse dia vai ser o dia em que a gente vai ter que colocar as coisas de volta no lugar. Só que o desafio vai ser, talvez tenha algumas coisas que a gente queira manter ou repor. Por exemplo, é como se a gente tivesse um sentimento de falta, de perda, de vazio. Vem um vazio, aquela coisa que eu joguei fora, ela não está mais ali. E esse vazio, esse espaço vazio está me incomodando. E de repente a gente pode ter aquele impulso de sair, comprar alguma coisa que corresponde àquilo que a gente eliminou e coloque no seu lugar. Então aqui é importante a gente ter cuidado com impulsos para preencher algum vazio, e esse vazio pode ser um objeto de valor, mas também pode ser uma pessoa, ou uma relação, ou um tipo de sentimento, né? Então se você tem uma pessoa ali para preencher um vazio interno, mas você viu que aquela pessoa não preenchia, você pode buscar uma outra pessoa que venha só a satisfazer momentaneamente as suas carências e de repente você está de volta naquele mesmo lugar. E isso aqui também pode remeter a comidas, excessos de comilança para preencher vazios. Então é importante a gente prestar atenção, até porque a Lua está fazendo conjunção praticamente aqui com a Lilith. Então esse 9 de dezembro a gente tem esses desafios aí. Mas Júpiter está mostrando para Vênus valores que são importantes de serem mantidos e esses espaços que precisam ser abertos. Então aquilo que é supérfluo pela Lua minguante no signo de Virgem e Mercúrio está lá em Capricórnio, Júpiter está mostrando essas coisas a gente precisa se desapegar e soltar. Então, Júpiter está ajudando demais, explicando muito bem, mostrando claramente para Vênus as vantagens que ela vai ter se ela conseguir resistir às tentações, às crises em relação a vazios e às sensações de perda. Se ela conseguir resistir ali, ela vai ter muitos benefícios depois.
tá? Então entendam essa mensagem aí. E aí no domingo, no dia 10, a gente tem essa oposição exata da Vênus e Júpiter, e a Lua ainda vai conversar com Urano, porém ao mesmo tempo com Netuno. E essas conversas com esses 3 planetas aí, com uma Lua e uma Vênus em Escorpião, finaliza essa semana realmente com o rompimento de ligações profundas que vem trazendo crises e dores, incômodos para a gente há muito tempo. Lembrando que o Sol ainda vai estar conversando com Quirón, e essa conversa de Sol com Quirón está trazendo muita consciência para aquilo que está doendo, aquilo que está incomodando. E a Vênus está conseguindo ver aonde que está a pedra no nosso sapato. E esses 3, Netuno ajuda a soltar, a dissolver, a desacoplar. Urano é um planeta de rompimento, de corte, de libertação. E Júpiter também é um planeta de livramento, de entendimento, de expansão de consciência. Ou seja, a gente finaliza essa semana com todos esses mestres mostrando pra gente: tá vendo como tá sendo melhor para você soltar e abrir espaço, se libertar, para que você consiga crescer? Você vai crescer, vai expandir na alunação de Sagitário, com Júpiter em Touro. Então, liberte espaço, abra espaço para que coisas novas venham, mas você tem que entender que não dá para substituir milho por pipoca, porque milho e pipoca são a mesma coisa, só tem formas diferentes. Se o milho está sendo a pedra no seu sapato, não dá para você trazer pipoca para sua vida. Busca chia, ervilha, qualquer outra coisa que não seja pipoca nem milho, entende? Para que você não substitua algo e preencha aquele espaço com algo parecido com o qual você descartou. Entende? E aí na segunda-feira, que é um spoiler aqui, a gente tem a Lua entrando no signo de Sagitário e a Vênus conversando com Mercúrio lindamente. Aí nós temos o arcano da semana, que saiu aí a estrela. Esse arcano é lindíssimo, inclusive lá no Conselho dos Arcanos, que eu faço no canal Débora Mexica Oficial, saiu esse arcano principal pra gente também, na semana passada. E ele apareceu aqui nessa semana como arcano da semana, mostrando que realmente a gente está passando por um momento de mudança, transformação, mas com uma luz no fim do túnel. Ou seja, o que é a estrela? A estrela é aquela torre que desaba, ou seja, todas as crises que a gente passou, aí surge a estrela. E a estrela fala o seguinte: apesar de todo esse caos, de toda essa perda, de todo esse escombro, a partir daqui a gente tem a oportunidade de reconstruir, de recomeçar. Então, o que a gente precisa fazer antes de recomeçar? Pegar todo esse escombro e fazer uma limpa, limpar o terreno e ver o que você consegue reutilizar. Lembrando que a estrela tem relação astrológica com o signo de Aquário. Se vocês perceberem a posição dessa mulher, é muito parecido com o símbolo de Aquário, né? Então ela está jorrando pra gente essa esperança, essa confiança de que as coisas vão dar certo. A gente só precisa se movimentar, confiar na mudança, ser resiliente, trabalhar muito bem nesse momento, não ficar parado, se lamentando, chorando as mágoas, sofrendo. Muito pelo contrário, vamos levantar e vamos começar a fazer essa limpeza, porque daqui a gente tem muito o que crescer. Novos caminhos estão para ser traçados para a gente. Então, basta não ficar parado. Confiar, acreditar, ter otimismo. A esperança de Aquário está aqui. Então, é esperança. Vamos embora, vamos agir, vamos dar a volta por cima, mas trabalhando conscientemente, buscando pessoas. Caso você precise de ajuda, busque essas pessoas. Muita gente pode colaborar com toda essa mudança que você está fazendo, mas o desafio aqui é prestar atenção. Se a gente não vai pegar essas estruturas caídas e a gente vai subir ela de novo do mesmo jeito que ela era. Se ela caiu, é porque não serve mais. É para a gente criar o novo e não voltar para o velho modelo, tá? Essa é a mensagem aí do arcano, tá bom? Para essa semana. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do céu da semana, para essa semana que vai do dia 4 ao dia 10 de dezembro, que tá aqui para vocês. Desejo para todos uma linda semana. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos, que estão aqui. Tem as minhas próprias redes sociais, tem ali o Telegram também. Lembre-se de deixar o joinha, de compartilhar o vídeo, de deixar seu comentário aqui embaixo, que ele é muito
muito importante. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho, de se tornar membro. E tem o meu site ali se vocês quiserem mais informações, tá bom? E é isso, pessoal. Mais uma vez desejo para todos uma linda semana. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que nós temos todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.